Boas-vindas a mais uma análise detalhada. Hoje o nosso foco vai direto para uma anomalia arqueológica fascinante, descoberta lá nas profundezas silenciosas da Mesopotâmia. O lance aqui é que essa descoberta desafia quase tudo o que a gente sabe sobre a história da tecnologia, e principalmente sobre a história da eletricidade. Não estamos falando de uma espada antiga ou de um pergaminho perdido, mas de algo que soa perturbadoramente familiar para a nossa ciência de hoje. E para organizar as ideias, aqui está o nosso roteiro. Vamos passar pelo enigma da bateria, a ciência oculta no barro, a revolução de volta, debater se isso era magia, joias ou pergaminhos, mergulhar no grande debate arqueológico e fechar com a memória da civilização. Seção 1. O enigma da bateria. A nossa história começa num cenário digno de uma grande exploração arqueológica. Voltando no tempo, a gente chega ao Oriente Médio, lá no solo do atual Iraque, no ano de 1936. O que chama muito a atenção é a anomalia cronológica absurda de tudo isso. O artefato que vamos discutir operou teoricamente na época do Império Parta, entre 250 a.C. e 224 d.C. Isolar um objeto com potencial elétrico nesse período exato da história antiga é o que faz a cabeça de qualquer um dar um nó. São mais de 2.000 anos atrás. E se a gente desmontar o artefato para analisar peça por peça, fica ainda mais instigante. Aquele vaso de argila super simples, de uns 13 centímetros, esconde uma estrutura brilhante. Ele tem um cilindro de cobre moldado à mão, uma haste de ferro central e uma tampa feita de betume, que é basicamente um asfalto natural para vedar o conjunto. Por fora é só um jarro comum, mas por dentro nós temos exatamente os componentes estruturais básicos de uma fonte de energia moderna. Seção 2. Ciência oculta no barro. Vamos deixar a argila de lado por um momento e dar um mergulho no mundo microscópico das reações químicas. Para entender como isso funcionaria, a gente precisa lembrar daquela famosa célula galvânica. Basicamente, é um sistema que gera corrente elétrica quando acontece uma reação eletroquímica entre dois metais diferentes conectados por um eletrólito ácido. É simples, o ferro quer oxidar e o cobre atua como condutor. Quando existe esse contato indireto numa solução ácida, cria-se uma diferença de potencial e os elétrons começam a fluir alegremente. Imagina só o cenário prático. Se alguém preenchesse esse pequeno vaso de barro com algum líquido ácido super comum da época, tipo vinagre, vinho fermentado ou um simples suco cítrico, isso agiria perfeitamente como um eletrólito. Assim, nós temos o ânodo de ferro, o cátodo de cobre e o eletrólito interagindo. É a receita química exata para fazer a eletricidade acontecer e gerar aquela diferença de potencial entre os metais. A grande surpresa é que isso não é especulação teórica, não. Experimentos modernos feitos com réplicas fiéis comprovaram que essa combinação gera, sim, uma carga elétrica contínua e totalmente mensurável. Estamos falando de algo entre 0,5 e 1,4 volts. Pode até parecer uma voltagem baixa para os nossos padrões atuais, mas a implicação de existir uma corrente elétrica manipulada no mundo antigo é um choque, literalmente. Seção 3. A revolução de volta. Para colocar essa descoberta em perspectiva, a gente precisa dar um belo salto no tempo. Nós vamos contrastar essa anomalia milenar com a época em que a eletricidade moderna nasceu oficialmente na Europa, no finalzinho do século XVIII. Foi um tempo marcado por uma rivalidade científica de peso, Luigi Galvani contra Alessandro Volta. O Galvani achava que tinha descoberto uma eletricidade animal mágica, ao ver pernas de rãs mortas se contraírem com bisturis. Mas o Volta foi lá, cortou o berrato dele e provou que a energia vinha apenas da interação entre os diferentes metais dos instrumentos. Foi essa sacada que levou o Volta, no ano de 1800, a criar a primeira pilha voltaica, alternando disco de cobre e zinco. Com o tempo, a ciência formal chegou com toda a bagagem matemática para definir perfeitamente a tensão, a resistência e a corrente elétrica, criando as famosas leis matemáticas que sustentam a nossa engenharia atual, relacionando volts e amperes de forma brilhante. Mas a existência daquele antigo vasinho de barro levanta uma questão no mínimo incômoda. Será que o Volta inventou algo totalmente inédito? Ou será que ele apenas redescobriu um princípio que a antiguidade já conhecia e acabou perdendo nas areias do tempo? Seção 4. Magia, joias ou pergaminhos. Afinal, por que uma civilização tão antiga construiria uma bateria? A investigação aponta para dois propósitos principais na época. A primeira hipótese é bem prática: a galvanoplastia. Usando uma reação química super inteligente, artesãos poderiam depositar finíssimas camadas de ouro para dourar joias de prata ou cobre. A segunda teoria é mais cinematográfica: rituais religiosos.
Sacerdotes poderiam esconder a bateria para aplicar choques elétricos super leves nos fiéis. Imagina isso dentro de um templo à meia luz. A sensação do choque seria facilmente interpretada pelo povo como um fogo invisível, um puro milagre divino. Seção 5. O grande debate arqueológico. E claro que, para sermos totalmente justos, precisamos olhar para os dois lados dessa história. Muitos arqueólogos altamente respeitados são totalmente céticos quanto a isso ser uma bateria. E eles têm pontos fortíssimos. Primeiro, absolutamente zero fios metálicos foram encontrados junto aos artefatos. Segundo, não existe nenhum único texto da época falando sobre eletricidade. Para eles, o mistério tem uma explicação bem mais simples. Aqueles cilindros de metal foram criados só para proteger pergaminhos sagrados. Com o passar de milênios, o papiro apodreceu e sobrou só a capa de metal dentro do vaso. Faz bastante sentido lógico. Mas, por outro lado, os defensores da hipótese da bateria dão um contra-ataque maravilhoso. Eles lembram que a ausência de evidências não significa que é impossível. Materiais orgânicos e fios primitivos realmente se desintegram com o tempo. E mais, se o objetivo fosse apenas dourar pequenas joias na bancada de um ourives ou fazer um truque isolado de templo, não precisaria existir uma grande rede elétrica na cidade. É um embate que deixa o mistério perfeitamente equilibrado entre o rigor científico e a imaginação. Seção 6. A memória da civilização. Chegou a hora da gente dar um passo para trás e observar o quadro geral do nosso conhecimento humano. A verdade é que a bateria de Bagdá não é um caso isolado. O mundo antigo observava a natureza como uma genialidade absurda. Existem vários outros enigmas de tecnologias perdidas por aí. O mecanismo de anticítera funcionando quase como um computador grego antigo, o concreto romano que endurecia debaixo d'água, técnicas de astronomia e construção impecáveis. Tudo isso nos força a refletir sobre o quanto de conhecimento profundo a humanidade já perdeu, simplesmente varrido com o colapso de impérios ou com as chamas de antigas bibliotecas. E quando a gente coloca lado a lado aquele vasinho rústico de argila com as baterias que dão vida aos nossos smartphones ou sondas espaciais hoje, a evolução dos materiais é deslumbrante. Nós saímos do combo de cobre, ferro e vinagre lá na velha Mesopotâmia e fomos parar no lítio, no níquel e no grafite. A complexidade aumentou infinitamente, com certeza. Porém, a essência termodinâmica da coisa se manteve intacta ao longo dos séculos. As equações e as leis matemáticas que governam a conversão de uma simples reação química em um poderoso fluxo elétrico continuam sendo as mesmas que agiam naquele vaso há 2 milênios. A mesmíssima centelha invisível da natureza que os filósofos antigos já observavam é o que continua movendo silenciosamente a nossa sociedade inteira hoje. O que nos deixa no finalzinho dessa análise com uma daquelas reflexões que não querem calar. Quantas vezes será que a humanidade já esbarrou nos maiores segredos da natureza, só para acabar esquecendo deles de novo? O artefato de Bagdá é como um lembrete da fragilidade do conhecimento humano e da natureza cíclica das descobertas. E com essa pergunta para ficar ecoando na cabeça, a gente encerra a explicação de hoje. Muito obrigado pela companhia e vamos continuar sempre investigando.